Boa noite, eu sou Maria Carolina e faço medicina no UniCeub, estou no sétimo semestre e hoje vamos falar um pouco sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Para a gente dar uma introdução, vamos falar um pouco sobre o transtorno na psiquiatria, que vai ser uma perturbação de ordem mental, no qual vai gerar uma alteração no funcionamento de alguma parte cerebral. Um pouco mais sobre o toque, então, ele vai ser um distúrbio psiquiátrico crônico que vai ter uma grande relação com a ansiedade. Tanto é que antigamente ele era classificado e caracterizado dentro dos transtornos ansiosos. E o toque vai ser caracterizado pela presença de obsessões e compulsões, que vão acontecer de forma recorrente, persistente, de forma repetitiva e incontrolável. E como transtorno, ele vai causar algum sofrimento ou prejuízo psíquico para aquele paciente, além de consumir tempo, então as obsessões podem durar 1 hora, por exemplo. E uma coisa muito importante é que são egodistônicos, ou seja, são pensamentos intrusivos que a pessoa não quer pensar naquilo, mas ela não consegue se libertar daquele pensamento. Isso é bem importante para a gente fazer o diagnóstico diferencial com outros transtornos, como, por exemplo, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que eles são egocintônicos. Então, falando um pouco mais sobre as obsessões, elas vão ser pensamentos ou imagens que vêm à mente de forma repetitiva, indesejável e intrusiva. E para resolver e aliviar um pouco dessas obsessões, nós vamos ter as compulsões, que vão ser rituais que aquela pessoa vai realizar para aliviar o mal causado pela obsessão. Tudo isso pode ter muito a ver as obsessões com agressividade, com medo de ferir ou matar a pessoa. Tanto é que eu vi um exemplo que a avó tinha uma avó, né, e não queria ficar com a netinha porque ela acreditava que se ela ficasse com a neta, ela ia jogar a neta na parede, então ela não conseguia ficar com a neta sozinha. Então isso é uma obsessão e, e em relação às compulsões, vão ser principalmente em relação a atos de limpeza, verificação. Então, a pessoa só vai acreditar e ter certeza que ela trancou o carro se ela apertar 30 vezes no botão, por exemplo. Em relação à epidemiologia, nós vamos ter uma prevalência de 2 a 3%, sendo que vai ser o quarto diagnóstico psiquiátrico mais comum e vai ficar atrás apenas do transtorno depressivo maior, das fobias e também dos transtornos relacionados ao uso de substâncias. Os adultos vão ser afetados igualmente entre o sexo feminino e o masculino, sendo que na adolescência o sexo masculino é mais afetado. E a idade média do início dos sintomas do toque vai ser de 20 anos. Em relação à fisiopatologia, nós temos evidências muito positivas para o componente genético desse transtorno. Então, estudos demonstram que os familiares dos pacientes com toque possuem de 3 a 5 vezes mais chances de apresentarem alguma característica do toque, sendo que os gêmeos univitelinos, eles têm muitas chances, se um tem, o outro tem praticamente 80% de chance de desenvolver o transtorno também. E aqui nós temos uma tabelinha, um esqueminha que vai mostrar justamente isso. Se a pessoa ela tem uma vulnerabilidade psicológica e uma vulnerabilidade biológica, se acontecer algum evento estressante na vida daquela pessoa, esse estresse ele pode funcionar como um gatilho que vai levar ao desenvolvimento do transtorno obsessivo compulsivo. Então, vai levar à questão das compulsões e das obsessões que falamos anteriormente. Outra parte da fisiopatologia da doença, a parte mais relacionada ao cérebro mesmo, vai ser uma comunicação prejudicada entre o córtex órbito-frontal, o tálamo e o núcleo caudado. Então, vamos falar como isso funciona normalmente. Normalmente, o tálamo vai receber os sinais vindos do córtex órbito-frontal. Então, aqueles sinais de preocupação vão para o tálamo, que vão se excitar e enviar de volta o estímulo, sendo que o núcleo caudado vai ajudar a suprimir esses sinais de preocupação para que o tálamo não se torne hiperativo. Mas, no caso do transtorno obsessivo-compulsivo, o núcleo caudado vai estar danificado. Então, ele não vai conseguir suprimir de forma eficaz esses sinais de ansiedade, de preocupação vindo do tálamo.
E o tálamo, ele vai se tornar hiperativo. E isso vai favorecer o desenvolvimento dos comportamentos compulsivos e de ansiedade, levando às obsessões e compulsões. Nós também vamos ter a questão dos neurotransmissores envolvidos no transtorno, que vão ser o do glutamato, a dopamina, a serotonina e o GABA. Aqui eu coloquei um pouquinho da função de cada um, mas o que realmente importa é que nós vamos ter um desequilíbrio nas funções desses neurotransmissores. Então, vamos ter que os receptores vão bloquear a entrada destes na célula, como, por exemplo, da serotonina, e aí vamos ter uma deficiência desse neurotransmissor em áreas super importantes do cérebro, em áreas que vão ser essenciais para as sinapses. Então, vamos ter uma deficiência nas sinapses, uma falha nessas. Falando um pouco mais sobre o diagnóstico do transtorno obsessivo-compulsivo, ele vai ser excepcionalmente clínico. Então, vamos ter que sempre estar atentos aos sinais e sintomas daquele paciente. Então, para ser caracterizado como um transtorno obsessivo-compulsivo, nós vamos precisar que aquele paciente, aqueles sintomas, então a questão da obsessão e da compulsão, interfiram tanto na questão social, interpessoal, ocupacional ou acadêmica do indivíduo, ou seja, os sintomas vão estar causando prejuízo ou sofrimento psíquico. Além disso, eles vão ocupar tempo e e, como eu disse, vão causar também um comprometimento da funcionalidade daquela pessoa. Aqui eu coloquei os critérios diagnósticos do TOC, do DSM-5, que vai falar exatamente isso que conversamos, além de mencionar que os sintomas, né, obsessivo-compulsivos, eles não devem ter relação ao uso de alguma substância, como drogas ou medicamentos, e também não podem ser relacionados a outra condição médica. E, além disso, temos que a perturbação ela não vai ser bem explicada com outro transtorno mental. Em relação ao tratamento desse paciente, é um tratamento bastante complicado, pois, como vimos, é uma doença psiquiátrica crônica. Mas vamos ter formas de tentar ajudar aquele paciente e aliviar os sintomas de obsessão e de compulsão. Vamos ter as medidas não farmacológicas, que vai ser a terapia cognitivo-comportamental. E nessa terapia, a gente vai tentar ajudar o paciente a aprender a identificar os pensamentos e os pensamentos intrusivos que vêm à mente dele e que vão desencadear a ansiedade. Então, a gente vai ajudar a pessoa a diferenciar esses pensamentos dos pensamentos normais. Além disso, a medida farmacológica mais eficiente vai ser os inibidores da recaptação de serotonina, né? Os SRS, em altas doses. Então, vamos ter a fluoxetina, a sertralina, a paroxetina. Então é isso, pessoal. Aqui tem algumas referências. E eu desejo uma boa prova a vocês. E qualquer dúvida, crítica ou elogio, vocês podem entrar em contato comigo por meio do meu e-mail. Então é isso. Muito obrigada.